Quero ficar de pé, quero voltar à normalidade. Eu já passo a semana toda, eu estou sentado ou estou deitado, né? Então aproveitar que eu fico um pouco de pé. Se eu cansar, eu não se incomodar, eu sento ali e tal. Mas quero dizer que para mim é sempre um prazer e uma alegria muito grande estar aqui, porque aqui nós estamos entre amigos, entre irmãos. Eu fico feliz aí pelo Edivaldo ter vindo hoje. Deus abençoe a sua vida. Eu falo para ele que ele sempre é um querido nosso, um nosso amigo querido. Uma das pessoas também que me ajudou muito também nesses problemas que eu tive para trás, aí, um ano já passado, né, queridos? Eu quero aqui fazer menção que depois de muito tempo, eu recordo que eu tinha ganhado uma medalha quando eu corri na Tenente Antônio João, ali no Maracanãzinho, eu ganhei uma medalha. E agora, há pouco tempo, ganhei uma medalha, nem que seja de participação ali no Sara, mas a gente nadou 20 minutos ali junto com o pessoal, né? E ali é uma coisa tão bonita que todos eram vencedores, né? Todos eram vencedores, né? Deus é maravilhoso, porque a gente se sente... como posso dizer, ele se sente vivo, né? A gente sabe que ele pode fazer as coisas, né? A gente vê tanta gente, tantas pessoas aí passando pelo Sara com dificuldade, crianças, né? Eu falo para a Kézia, a gente fica fazendo, às vezes pequenininho mesmo com eles, eu brinco com eles, mas você fica pensando assim, meu Deus, é igual aquele quando questionou Jesus, quem pecou quando alguém tinha uma doença, coisa parecida. E Jesus fala, ninguém pecou, o que está acontecendo? Não para essa mania, né, das pessoas acharem porque a pessoa tem um problema, ou tem um defeito, ou age de uma outra forma. Não, é porque isso aí é uma maldição de anos, que é do seu pai, do seu tataravô. Não, queridos, toda maldição não foi quebrada, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele cuida de nós. Ele quebrou toda a maldição. Você é uma bem-aventurada. Eu sou uma bem-aventurada, você é uma bem-aventurada. Não deixa ninguém falar diferente disso. Não deixe ninguém falando diferente disso. Cuide de você, cuide da sua vida, cuide com carinho da sua saúde, porque a vida acontece para todos. Os irmãos sabem que eu tive um problema há um ano atrás, tive um AVC hemorrágico, e tudo corri para um ponto corrigindo que eu não estaria mais entre vocês. Mas Deus, com todo o poder, com toda a sua glória e com a força do amor, conseguiu me puxar de volta. Eu lembro que uma das primeiras frases que eu falei com a Cat, quando eu voltei, eu falei, Cat, eu senti uma onda de amor me trazendo de volta. Isso foi uma verdade, uma força muito grande trazendo de volta. E a minha saga no meu coma era sempre voltando para os meus, voltando para a minha casa, voltando para os meus amigos. E depois fiquei sabendo que todo o povo, até aqueles que me conheciam de outras religiões, perguntavam a Cat, eu posso pedir ao meu Deus por ele, posso fazer um trabalho, não importa. Todos fizeram um clamor por minha vida, e por esse amor tão grande, esse carinho tão grande que vocês me têm. Eu estou aqui hoje, posso testemunhar desse amor de Deus, das maravilhas que Deus pode fazer, e saber que nada que a gente passa, né, os problemas, as dificuldades, né, que o momento de dificuldade que você está passando, ou de turbulência, não é para sempre, não é para sempre. É apenas um momento, e uma hora o mar vai se acalmar, né? A turbulência vai parar. A palavra de Deus é tão maravilhosa, porque ela fala a gente lê a palavra, a gente consegue enxergar nessas maravilhas. Davi era uma pessoa que ele tinha muito tanto salmo, escreveu tantos salmos, tanto cânticos, né? Graças a Deus. Uma vez ele falou, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Eu imagino o momento que Davi estava passando
que estava passando, que provavelmente ele olhou para os lados, olhou para frente, olhou para baixo, por todos os lados, e não viu nenhum acalento, não viu nada que pudesse sustentar a sua vida. Mas quando ele olhou para o alto, olhou para o céu, ele viu ali acalento. De onde viu o socorro? Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde: o meu socorro vem de Jeová, que fez os céus e a terra. Esse Deus maravilhoso, que a vida acontece, né? E eu sou privilegiado, eu me sinto privilegiado. Deus me deu uma outra oportunidade de estar aqui, não porque eu não tinha a vida como preciosa, sempre tive a vida como preciosa, porque eu vejo tantas pessoas esperar alguma coisa do outro lado, né? E vive a vida aqui a esmo, né? Quando eu estiver lá, você, não, queridos, não vou cansar de dizer para vocês, vive essa vida com intensidade, na presença do Senhor, com sua família, com seus amigos, com seus filhos, com seus pais. Coloque esse desejo de viver a vida, não deixe apenas a vida acontecer, porque ela acontece, e às vezes a gente acha que tem todo o tempo do mundo, e quando a gente vê, ela se esvaiu. A palavra de Deus também fala, né, que uma pessoa envelheceu, e ela fala assim, para tomar cuidado, a vida passa, fala assim, e hoje eu estou velho, e vai falar assim, eu não tenho contentamento. Tenha contentamento hoje. Veja o privilégio que hoje Deus está te dando. Você acordou, respirou, e Deus te deu o privilégio de mais um dia, de mais uma data, curtir mais um dia, de ver os seus filhos, de falar com o seu vizinho, com o seu amigo, né? Escancar o seu coração e deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus, através da sua vida, alcançar outras. Nós ficamos muito preocupados, né? Que como vai ser o amanhã? Queridos, o amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Mas Deus te dá a oportunidade hoje de você refletir hoje. Não deixe para fazer amanhã, porque amanhã a gente não sabe. Um dia desse era um domingo, eu estava ali, acabei de cantar, sentei ali e não sabia o que ia acontecer comigo. Não sabia, não tinha noção do que ia acontecer comigo. Achava que estava tudo bem, e de repente fui buscar minha filha. E se desdobrou no AVC, e eu dei entrada no hospital. Todos achavam que eu ia ficar ali, 2 dias, no máximo uma semana, e fiquei 93 dias naquele lugar. Dentro desses 93 dias, 43 ou 47 eu estava em coma, inconsciente, numa saga de sobrevivência. Mas eu lutei tanto porque eu amo a vida, e além disso, eu tenho amigos aqui. Aí depois, quando eu comecei a ter dando por mim, eu falei, gente, fiquei pensando, se eu fosse, quantas pessoas iam sofrer por minha ausência? Graças a Deus que eu estou aqui, eu não provoquei essa dor no coração de ninguém, porque, queridos, eu cheguei a falar com a Dailton, eu falei assim, antigamente, a gente às vezes pensa bobagem, né? Às vezes eu ficava pensando assim, se um dia eu morrer, quantas pessoas vão no meu enterro? Mas isso serve para me mostrar em vida quantas pessoas me querem bem, não porque eu não soubesse, mas porque eu visse que de certa forma a minha vida tocou em algumas pessoas. E quando é maravilhoso, queridos, quando você consegue deixar um legado, fazer com que a sua vida transforme em outras, que você consegue provocar no coração das pessoas o amor, o carinho, né? Consegue provocar nos corações das pessoas o desejo de encontrar essa fonte maior. Que é a fonte maior desse amor? O próprio Deus. O próprio Deus. Nós às vezes estudamos, nós lemos tanto, né? Esquecemos que a vida é tão simples,
né? E Jesus Cristo nos ensinou isso, né? Se você quer fazer o bem a Deus, ao seu Pai, olhe para o seu irmão, olhe para quem está à sua volta. Alguém vai precisar de você. Outra feita, no versículo que eu li, que eu gostei muito, quando falou ali, quando fala do amigo impertinente, ou seja, é um amigo que ele recebe outro amigo em sua casa, e ele, para poder ajudar esse amigo, ele vai na casa de outro amigo, bater a sua porta meia-noite, e o seu amigo está com seus filhos. Jesus conta essa parábola, está com seus amigos, ele está com seus filhos, com a sua família ali, e invita de atendê-lo, mas ele resolve atendê-lo porque é o amigo dele, e outra pessoa está precisando de um alento. Eu fico feliz, querido, porque quando chegou a minha meia-noite, todos estavam dispostos a me ajudar. E às vezes a gente tem o dia da meia-noite, tem o dia da dificuldade. Quando falo dificuldade, não falo só dificuldade financeira, não. Às vezes o nosso coração está um pouco pesado, e às vezes aquela palavra, aquela conversa, aquela simples conversa ali, você ganhou o seu dia, né? Vivamos uma vida mais simples, queremos estar mais próximos, mais unidos, porque unidos somos mais fortes. Unidos somos mais fortes. Não queira você levar o peso sobre as suas costas. Entrega para Cristo, porque o fardo dele é leve, é muito leve. Às vezes as coisas estão te apertando, estão te afligindo. Hoje mesmo eu acordei muito aflito, acordei um pouco chorando e tal, e a Kate, quando ele está chorando, eu falei, não, filha, tudo bem, porque algumas dores me sobrevêm. Na vida não é dor, é mais incômodo, porque aquelas dores terríveis que eu sentia lá no passado se foram, mas às vezes eu sinto um bom incômodo no lado esquerdo, mas ela vem e vai embora. Então eu me respirei, me aquietei, eu falei, Senhor, eu quero te agradecer porque eu estou aqui, com todos os problemas, com todas as dificuldades, às vezes sentindo esse incômodo, mas eu estou aqui com a minha família, estou aqui com meus amigos, e para mim é um prazer tão grande, enorme, estar aqui com vocês. Vocês não sabem o quanto eu amo, o quanto eu estimo vocês, pelo que vocês o que vocês fazem. Eu vejo uma vez a Karen apostando ali o trabalho dela ali com os idosos. Eu fico eu me sinto, sabe, porque orgulhoso, eu fico orgulhado, eu fico feliz, eu fico orgulhoso. Eu falo, meu Deus, que igreja maravilhosa a qual eu congrego. Pode ter poucas pessoas, mas todas ali estão sinceras, com desejo de fazer algo, querer contribuir de alguma forma. E eu fico feliz e fico muito contente, né? Não com números, mas sim com a qualidade, com o bem-querer, com a força de vontade, com o desejo de entregar algo, de enxergar o outro, fazer aquilo que Cristo fez melhor, enquanto muitos desprezados que estavam à margem da sociedade, Jesus trouxe para perto. E esse é o maior ensinamento que Cristo nos deu. O maior ensinamento que Cristo nos deu foi Ele acolher, foi Ele trazer para perto. E se você quer adorar a Deus, se você quer dizer que ama a Deus, ama o seu irmão, ama o seu próximo. Não adianta eu me dedicar tanto, não adianta eu chegar primeiro aqui, ou fazer uma ótima pregação, se eu não consigo enxergar aquele que está do meu lado. Que sejamos, eu acho que tinha uma época que a gente vivia construindo igrejas. Eu acho que agora a gente está num patamar de construir pessoas, e bem-aventurado aqueles que têm conseguido, e consegue chegar perto de uma pessoa que está precisando de alguma coisa, quer que seja, qual seja, e consegue trazer paz, calma, acalento. Não existe bem maior de você fazer bem. Um dia eu ouvi de um amigo que eu fiquei assim, eu me senti, falei, será que é isso mesmo? Mas eu jamais um amigo, eu falei, pô, Vanderlei, quando eu fui trabalhar com você lá naquela sala, eu me senti acolhido, eu tinha levado tanto pancada, muita gente falando que eu
não servia para nada, mas quando você chegou, me acolheu ali, a gente conversou, a gente começou a trabalhar junto. Para mim era uma alegria quando eu ia trabalhar com você. Eu me sentia acolhido. Eu falei, cara, olha só, vou dizer para você, sabe o que é isso? É porque a gente tem que respeitar as pessoas, a gente tem que entender que todo mundo tem o seu problema, tem a sua dificuldade, e que momentos maus vão vir, porque a vida acontece o tempo todo, mas fique atento quando seu amigo precisar de você, porque pode ser que a minha dor dele chegou e você não está atento. E se alguém estiver em sua casa e ele bater a porta precisando de ajuda para te acolher, porque é isso que aconteceu comigo. Eu não precisei nem de me esforçar tanto. Todo mundo se colocou pronto a me ajudar de certa forma. Eu me senti acolhido. Eu fiquei no hospital, eu não me senti largado. Eu só lembro de uma noite no hospital que eu me senti sozinho, que foi no dia de Natal. Porque eu vi todo mundo falando lá, se preparando para o Natal. Eu trouxe lá, assim, assado, para você vai lá na cozinha comer. Eu precisava até comer, eu falei, olha só, não dá para... Eu não falava, eu falava assim. Eu passava as enfermeiras, fazia assim, para elas virem até mim. Elas vinham, o que é, Wander? Eu falei, eu não posso comer. Não, você não pode comer nada, nem beber. Você não pode fazer isso. Eu falei, meu Deus do céu, não pode não. Até que chegou uma enfermeira, uma senhora, chegou perto de mim. Você quer o quê, meu filho? Eu falei, por favor, pelo menos um pouco d'água. Aí ela falou assim, não é possível. Um ser humano pode ficar até 5 minutos, mas sem beber água não pode. Calma que eu vou resolver o seu problema. Aí foi lá, então prontamente encheu um copo d'água, aí pegou uma gás, começou a botar na minha boca. Eu fui no céu e voltei, meus irmãos. No céu eu voltei. Como tem pessoas que se preocupam com, eu acho que não, das pessoas que trabalham no hospital. Eu já tinha, mas afloresceu mais uma enfermeira que ela cuida das pessoas. Ela me lembrou, sabe o quê? Aquele samaritano que foi açoitado e ficou desacordado. E todo mundo que a gente lê o texto e pensa, pô, aquele vai chegar perto, vai fazer alguma coisa, aquilo... Não, foi justamente aquele que era desprezado, que ninguém falava nada dele, que ninguém estava nem aí para ele, que era tido como um maldito. Chegou lá e pegou aquela pessoa lá, o samaritano pegou aquela pessoa lá, aquele estrangeiro, botou no seu cavalo, levou até a primeira hospedaria, cuide dele. O que gastar, que está pago, e só, assim, o que vai gastar eu voltarei e soldarei a dívida dele. Isso aí é amor, isso aí é carinho. E foi o que eu senti. Eu levei uma pancada da vida, mas graças a Deus que meus amigos estavam perto de mim. Então dê graças a Deus, porque você tem amigos, você tem irmãos aqui, e se preocupam com você, se dedique um ao outro, olhe mais para o seu lado, enxerga o ser humano do seu lado, porque às vezes ele está sendo tão açoitado, está sendo tão pressionado, só precisa às vezes de uma palavra, eu estou contigo. Olha só, fica tranquilo que tudo vai dar bem, porque o momento de tristeza virá, irmão. Mas garanto para você que vocês terão também muitos momentos de alegria. Deus, Ele se preocupa conosco. Ele nos olha lá do céu. E vai ter momentos que você vai olhar para o lado e não vai ver nada. E você vai ter que estar consciente de elevar os seus olhos e clamar por Deus e pedir a Ele, né? Você vai ver que pessoas, talvez você não descerá aqui para poder resolver esse problema, mas certamente Ele enviará anjos, como assim enviaram anjos para me ajudar. Pode ser que eu anjos não, queridos, foram vocês foram meus anjos. Meus anjos. Vocês oraram por mim, vocês pediram por mim, intercederam, incomodaram a Deus. Incomodaram como fez aquele amigo lá, incomodando, porque ele tinha que alimentar o outro amigo dele, que chegou à meia-noite à porta e não tinha nada. Ele foi no outro amigo dele, persistiu, bateu, e o amigo teve que, né, por tanto se incomodar, não só por ser amigo, mas tanto se incomodar, falou, vou ver o que ele quer. Ele pediu ali o pão, ele conseguiu alimentar o seu amigo. Eu sei quantos irmãos bateram a porta, e Deus
Eu sei que eu me esforcei muito, como me esforço até hoje. Me esforço até hoje. Eu não achava que eu ia hoje estaria andando. Eu entrei no sábado, estava de cadeira de roda. Aí a médica me examinou lá, né? Fez logo de cara, ela viu como é uma médica tão boa. Ela falou: você tem um probleminha aqui na lateral, vamos fazer uma radiografia, né? Eu pensando que vai ser uma radiografia, vai demorar. Tá falando: não, você vai entrar, só entrar e sentar na cadeira ali que já vão te chamar e já vão enviar para mim. Foi o que fizeram. Ela viu: ó, você tem uma ossificaçãozinha aqui, mas olha só, não se preocupa não, você vai fazer as suas coisinhas, você vai voltar a trabalhar, tá? Você só vai se esforçar um pouco mais para poder. E foi o que eu fiz. Eu pensei comigo: Deus, o que eu tiver que fazer, é que eu falo sempre aqui, aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer por nós. A iniciativa, a vontade, o querer, né? A persistência, isso tem parte de nós. Deus está sempre com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. As oportunidades vêm à nossa frente. O que eu tenho que fazer? Agarrar essas oportunidades, não importa qual sejam elas. Às vezes a gente fica tanto pedindo a Deus as coisas, né? Uma coisa que às vezes a gente pede: Deus, eu quero paciência. Paciência, Deus não me dá paciência. Te dá oportunidade de você ser paciente. Deus, eu quero coragem. Aí quando o medo sobrevém, você não trabalha essa coragem. Ele vai te dar situações que você vai trabalhar e colocar em evidência esses sentimentos que você quer, essas forças que você quer. Quando surgir a oportunidade, não perca. Se você tem medo, quando chegar a oportunidade de um medo de sobreviver, você leva os olhos para os montes e fala: Senhor, de ti vem um socorro. De ti vem um socorro. Eu sei que muitas vezes é difícil, querido. É muito difícil. A maior dor, eu falo que eu já ouvi isso e é uma verdade, a maior dor é a que você sente. Às vezes você tenta se colocar no lugar do outro, você entende que o outro está com um problema maior que o seu, mas a maior dor que você pode sentir é a sua. É porque está aqui na cara, está doendo de certa forma. Seja por causa de uma doença, seja por causa de uma palavra errada que você ouviu, uma palavra dura que você ouviu, seja uma dificuldade que você está passando, financeira, não importa, de qualquer âmbito. A maior dor é sua, mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Tem Deus que pode te ajudar. Mas eu não vejo Deus. Querido, está aqui, nós estamos aqui, um para ajudar o outro. Deus vai usar a nossa vida, né? Às vezes a gente fica esperando algo de Deus, e Deus vai nos usar, não vai nos usar para um parar com o outro, um parar com o outro ajudando, e assim a gente vai seguindo. E temos que aproveitar essa vida maravilhosa que Deus nos deu. Se você não leva com alegria essa vida que Deus te deu aqui, né? Como pensar em uma outra que é uma mera esperança? A gente tem esperança, a gente tem fé, esperança, mas essa aqui você tem certeza, você está vivendo. Vamos viver com ela esmo, de qualquer jeito? Não, mas vamos sim colocar a nossa vida e agradecer a Deus todos os dias por tudo que Ele tem feito com as nossas vidas, do que Ele tem nos dado. Hoje eu me sinto a pessoa mais rica do mundo, que eu tenho os melhores amigos, eu congrego, para mim, a melhor igreja que eu já congreguei na minha vida. Aí eu estou desde os 11 anos de idade, e eu falei com a Adair, eu faria tudo de novo, não me arrependo de nada. Aí eu falei: a gente construiu muito, a gente faz parte da história dessa igreja, e para mim eu sinto orgulhoso por vocês pertencerem a essa igreja, e o quanto que vocês se dedicam, se colocam para poder continuar aqui. Porque somente porque a gente acha que estamos fazendo certo e um dia vamos ter galardões. Pensa em galardões, eu penso que esse galardão eu tenho conquistado aqui. Cada dia que eu vivo, cada dia que eu estou com meus amigos, cada dia que eu estou com vocês, é uma dádiva divina. Você compartilhar com os seus, você saber ter com quem contar,
é uma dádiva isso, uma dádiva. Hoje vemos tantas pessoas que não sabem para onde correr, não sabem onde se colocar, não sabem, ficam perdidas porque não vê aonde se agarrar. E aqui, queridos, nós temos onde nos agarrar, não importa. Aqui ninguém te julga, aqui ninguém está preocupado com o que você faz lá fora. Aqui a gente está preocupado se você está bem, se você está com contentamento, se você está contente, se você está feliz. E se não tiver, vamos dividir as dores, vamos nos colocar à disposição, né? Porque estamos, então, não só a quem está sentindo uma dor, como aqueles que podem acolher. Então é uma troca, né? E você sabe quando as pessoas precisam de acolhimento, e você sabe quando você precisa de acolhimento. Então é importante, queridos, nós nos abraçarmos. Eu não digo perder tempo, não. A gente ganha tempo. Quando a gente está um com o outro, a gente ganha tempo. E para mim é uma satisfação ser pertencente a essa igreja, uma igreja que se coloca no lugar do outro, que não julga os seus irmãos e que está com a vida pronta para colocar aqui tudo que Cristo ensinou, porque a vida de Cristo é muito importante. A gente fala tanto da morte de Cristo, da ressurreição, e as pessoas esquecem da sua vida vivida. Se você ler ali, as lições que Cristo nos dá são maiores, né? Eu quero saber o que eu faço para fazer a vontade de Deus. Só se você ler os evangelhos, você vê ali Cristo ensinando ponto a ponto, e ele é categórico. Não deixa de olhar para as pessoas que estão ao seu lado, não deixa de olhar por esse necessitado. Você quer fazer a vontade de Deus? Não esqueça dos órfãos, não esqueça das viúvas, não esqueça dos estrangeiros, todos aqueles que precisarem ser alcançados, alcance. Da maneira que você puder, ajude a ter uma vida digna, uma vida com mais leveza, com mais contentamento. É tão gratificante, querido, quando você vê uma pessoa que não sabia para onde ir e ela entra aqui e se sente acolhida e se sente abraçada. Eu vou ficar aqui porque aqui eu me sinto acolhido. Isso é maravilhoso. E essa igreja, ela tem nesse slogan aqui do acolhimento. Eu lembro das pessoas antigamente, quando vinham pregar aqui, o Zé Antônio veio aqui, chegou aqui, ele era moço, nunca mais saiu, né, Zé? Aqui casou, aqui ficou. E eu fico feliz quando ele fala que eu gosto de vir para cá, eu gosto de olhar vocês, eu fico maravilhado, porque esse também é meu posicionamento, eu gosto de estar aqui com vocês, né? Porque aqui a gente comunga da mesma fé, comunga do mesmo carinho, do mesmo respeito, e a gente está aqui para acolher, colocar os ombros à disposição e não julgar ninguém, porque não é a nossa pretensão. A Bíblia nos dá a liberdade de julgar apenas uma pessoa, a nós mesmos. Quando você quiser julgar, olhe para dentro de você e vê o que eu estou fazendo, ou o que eu estou fazendo, ou o que eu estou deixando de fazer. Então julgue você. Aquele que se julga, ele consegue aprimorar a sua vida, consegue botar mais à disposição da vida onde você mora, os seus vizinhos, na sua faculdade, na sua escola, os seus vizinhos, no seu trabalho, aonde quer que você passar, nós temos que ser a luz do mundo. Não fala luz, você vê a luz porque a gente vê que o mundo já é em trevas, o mundo ele tem uma dificuldade muito grande, né? As pessoas de enxergar as outras. E quando você chega, essa luz ela aflora e as pessoas conseguem enxergar as outras. Você muda o lugar onde você está, a ver mais com a sua presença que com suas palavras. Mais com sua presença que as suas palavras. Eu não sei pregar, mas a sua conduta, o seu modo de agir contagia as pessoas. No lugar, quantas vezes eu ouvi, né? Eu disse, quando você está, eu ouvi de alguns amigos, Wanderlei, desde que você
quando você não estava aqui, você que ficou triste e tal, eu não conseguia vir para cá, o clima pesado e tal, mas você voltou, agora eu vou voltar a frequentar aqui. Falei, cara, minha sala está aberta. Não, eu gosto, a gente vinha aqui se sentir acolhido, a gente ria e tal. Queridos, a gente tem que trazer alívio para a vida das pessoas. É o que Cristo promoveu na vida das vidas que ele passou, né? Em certa hora, Jesus que estava andando, aquele tumulto danado, empurrava de ali, empurrava daqui, porque todos queriam uma graça de Jesus. Aí uma mulher pensou assim, se eu pelo menos entrar lá no meio e encostar nele, olha a fé dessa mulher, hein? Ninguém tinha curado, ela já tinha gastado todo o dinheiro da sua vida, do que provavelmente ela era muito abastada, mas ficou pobre, gastando dinheiro para poder resolver a sua vida lá, que ela tinha fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia tão grande que médico nenhum, ninguém conseguia curar, ela gastou o dinheiro dela, e ela, conhecendo que Jesus podia fazer alguma coisa, ela, acho que se eu só tocar nele, e aí ela chegou naquele meio, foi ali talvez aquela multidão, né, se arrastando, voando ali, voando daqui, e ela conseguiu tocar, e Jesus na hora parou, falou, gente, olha só, quem foi que me tocou? E os discípulos olharam para ele, que estudante também, está todo mundo voando aqui, um monte de gente tocou. Não, esse toque foi diferente, esse toque, eu senti que de mim saiu virtude, ou seja, alguém foi alcançado por uma dádiva do Pai, do meu Pai. Alguém foi, aquela moça assim, Jesus indagou, e aquela moça com muita dificuldade, com muita vergonha, não sou eu, eu criei assim, assim, assado, e que fica admirado com aquela fé. Então Deus quer ver esses atos de fé da nossa parte, né? Que a gente possa curar as pessoas, né? Aqueles que já chegaram a ser você, deixa eu te tocar, e certamente de ti também sai virtude. Não é porque a gente falou que a gente faria coisas maiores, e está aí coisas maiores, tocar as pessoas, fazer que a virtude de Cristo está em você toque as pessoas, e as pessoas conseguem se sentir bem, se livrar de fardos pesados, e conseguem viver uma vida com leveza e com tranquilidade. E se você quer, de certa forma, viver uma vida com leveza, você tem a incumbência de dividir o que você tem recebido. A gente tem recebido muito de Deus, querido. A gente estudou muito, a gente estuda muito aqui. Quando fala estudou, todos nós, escola dominical, lendo a Bíblia, e a gente vê as lições, e tudo culmina para a mesma coisa, para o amor, de se dar, né? De se guardar, de se colocar à disposição. Porque quando eu vi uma psicóloga falando, ela falava assim, eu recebi um dinheiro muito bom, ela contando um caso, né? E aí eu fiquei assim, caramba, eu estava esperando isso de uma tal forma. Aí ela falou assim, sabe uma coisa? É muito dinheiro, a minha empregada não tem casa própria, eu vou comprar uma casa para ela. E comprou a casa para a empregada dela. Aí ela indagou, falou assim, quantas pessoas você consegue tocar, quem está feliz perto de você quando você está feliz? Quem ganha quando você ganha? E essa é uma, quem ganha quando você ganha? Ganhar sozinho é muito chato. E ali no sábado me deu essa, nadando logo assim, tinha medalha para todo mundo ganhou. Quem ganha quando você ganha? Quem ganha quando você ganha? Isso é importante saber, porque ganhar sozinho é muito chato. Quando você vê as pessoas sendo também alcançadas, é muito mais valoroso. Coloca o seu coração, sabe? Tem alguma coisa a dizer. Quem ganha quando você ganha? Amém.